Fique com o quadro de entrevista e o tema: O Brasil é o país do futuro? Olá, é uma alegria ter você conosco novamente. O Brasil é o país do futuro? Elaboramos durante a semana uma série de perguntas que podem nos ajudar a entender um pouco mais dessa obra extraordinária, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos. E esta obra traz revelações extraordinárias a respeito da história, do passado e do futuro, da destinação do nosso país. Conosco aqui hoje, Carlos Augusto de São José, o nosso Carlos Augusto. Carlos, uma alegria tê-lo novamente é um prazer aqui. estar aqui novamente. Muito bem. Inicialmente, eu gostaria de perguntar, Carlos Augusto, quais os fatos políticos marcantes que muito contribuíram para o engrandecimento da história do nosso país? Muito bem. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar que não conheço nenhum país com as dimensões do nosso que tenha feito transições políticas de forma tão harmoniosa ao longo de 5 séculos como o nosso. A começar pela descoberta das nossas terras, quando a comitiva de Cabral chegou aqui a 22 de abril de 1500, foram recebidos, todos eles, com muita alegria pelos nativos. E isso propiciou que, 4 dias depois, o Frei Henrique de Coimbra rezasse aqui a primeira missa. O fato interessante é que havia um ambiente de tamanha espiritualização pela presença dos benfeitores, que se faziam invisíveis, mas que todos percebiam, a ponto de Diogo Dias, um oficial de Cabral, dançar com os índios ali nas praias de Porto Seguro. Vejam que imagem exótica. Um oficial com aquelas roupagens estranhas daquele período, dançando com índios absolutamente pelados. Esse fato realmente é notável. A independência do nosso país, quando tudo indicava que iria haver derramamento de sangue, porque Pedro I havia recebido ordem para retornar a Portugal, não aconteceu. Pelo contrário, precipitou e ele foi lá. Quando voltava às margens do rio Ipiranga, ele então deu o grito de independência ou morte. Consequentemente, a nossa independência se deu absolutamente sem qualquer tropeço. Eu considero que um dos fatos históricos mais notáveis da nossa pátria foi a libertação dos escravos. A 13 de maio de 1888, quando lá, na Praça do Rio de Janeiro, ao ar livre, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A tal ponto a emoção era tanta que José do Patrocínio, uma das figuras marcantes daquele período, avançou de joelhos para beijar a mão da princesa e agradecer aquele ato Não teve guerra? de coragem. Absolutamente nenhuma. Até há um fato que eu gostaria também de chamar a atenção, é que a comitiva estrangeira acreditada no Brasil, os diplomatas, se fizeram presente, todos eles. E naqueles instantes em que eles de carruagem iam até onde estava a princesa, o povo carioca jogava flores pela janela. E então isso marcou muito. E uma dessas flores, uma rosa, caiu no colo do embaixador americano, que, muito emocionado, perfumou-se com o olor agradável daquela rosa e então, debaixo da sua exaltação, ele disse: nossa, que país impressionante, que país maravilhoso. Enquanto aqui se obtém a libertação dos escravos com flores, na minha terra se conseguiu com sangue. Ele mentalizava aquelas cenas dantescas que produziram quase 2 milhões de mortos e feridos lá em sua pátria distante. A proclamação da República não foi diferente. Também aconteceu sem qualquer tropeço, sem qualquer tipo de entrevero armado. O Marechal Deodoro proclamou e assim ficou a República. E mais recentemente, nós vimos em 1988, quando os militares passaram o regime ditatorial para o democrático, tão somente por apelos populares. Ok. Esses são os fatores de ordem política. Isso. Agora, de ordem física, de ordem material, que fatores poderiam facilitar a concretização deste projeto
deste sonho de ser o Brasil o país do futuro? É interessante. Nós temos os mais vastos mananciais de água doce do mundo. Haja visto o fato de aí estar a ambicionada bacia do Amazonas. E mais recentemente foram descobertos 2 grandes aquíferos, um aqui no sul do país e outro no Nordeste. Nós temos um povo trabalhador, embora até possa parecer diferente, mas é um povo trabalhador, é um povo eclético, é um povo religioso, é um povo pacífico. Nós temos um país de dimensão continental com um único idioma, quando nós sabemos que ainda hoje há pátrias territorialmente menores que têm dialetos. Caso da Espanha, né? Exato, e outros. E temos também as riquezas minerais, que são absurdamente grandes. O fato de aí estar o pré-sal produzindo o petróleo que nos faltava e que vai permitir que nós exportemos os excedentes, e isso nos dá autonomia de energia. E, Carlos Augusto, existe uma ascendência, por assim dizer, existe uma orquestração, um planejamento, há fatos na nossa história que identificam a presença dos espíritos agindo sobre os destinos do país? Quando se lê a obra Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, percebe nitidamente que Humberto de Campos teve essa preocupação de mostrar essa ação imperceptível da espiritualidade. Quando os primeiros degredados aqui chegaram, um deles, Afonso Ribeiro, muito revoltado, porque ele não tinha culpa nenhuma naquela existência. Degradado que vinha da Europa para cá. De Portugal para o Brasil. E quando ele percebeu que não tinha mais solução para o seu caso e que ele fatalmente ficaria no Brasil e aqui morreria, longe da sua esposa, dos seus filhos, ele se revoltou e construiu uma pequena jangada, que o Humberto de Campos chama de piroga, lá na região é assim conhecido, e se jogou em alto mar, aproveitando o movimento das ondas. Só que quando Ismael, o nosso benfeitor espiritual, o protetor espiritual de nossa pátria, tomou conhecimento desse fato, imediatamente providenciou o retorno da jangada às terras, à praia de onde ele saíra. Por quê? Porque Ismael não queria que a história do Brasil começasse com suicídio. Isso é de uma beleza profunda. Nós sabemos também que existe a ação de religiosos católicos, ações que muito influenciaram a formação cristã desde o início. Quais deles foram decisivos? Principalmente 2. Manuel da Nóbrega, que aqui aportou em 1549, na comitiva de Tomé de Souza, e José de Anchieta, que veio mais tarde, em 1553, com Duarte da Costa. Os 2 exerceram um papel relevante na pacificação dos povos indígenas, na catequização, enfim, nesse processo inicial de cristianização de nossa pátria. Sim. Provavelmente eles estavam preparando o solo para alguma coisa que ia acontecer, mas só depois do intervalo, Sr. Carlos, a gente volta para compreender isso. Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema: O Brasil é o país do futuro? Ok, voltamos então. Mas antes eu gostaria, antes de fazer uma pergunta a Carlos Augusto, de dizer que se você tem sugestões, perguntas, críticas, temas que você gostaria que nós abordássemos, contato@avidaemfoco.com.br. Será um prazer receber a sua participação. Então, nós falávamos, Carlos Augusto, de 2 grandes missionários católicos que ajudaram no processo de, por assim dizer, cristianização do nosso país. E que após as suas desencarnações, no plano espiritual, é uma curiosidade interessantíssima. Eles fundaram a primeira cidade espiritual sobre os céus do Brasil. Famosíssima, né? Nosso lar. Virou filme. Isso foi confirmado por Chico Xavier e está na obra, quando André Luiz faz referência à fundação dessa cidade espiritual por católicos desencarnados no Brasil no século XVI. Muito bem. A partir do século XIX, importante observar este século, espíritos missionários começaram a reencarnar no Brasil para dar início ao próprio movimento espírita no nosso país. Na sua visão, quais deles foram fundamentais nesse momento? Alguns deles, são muitos, alguns deles. Luiz Olímpio Teles de Menezes, o grande professor baiano,
que fundou o primeiro grupo familiar do espiritismo cristão, a ponto, inclusive, de Allan Kardec tomar conhecimento, isso em 1865, e fez menção na Revista Espírita. Depois nós tivemos, lá no Rio de Janeiro, a fundação do Grupo Confúcio, por Francisco Leite Bittencourt Sampaio, em 1873, e depois, pelo mesmo grupo, agora com Antônio Luiz Saião, a Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade, 3 anos depois. Posteriormente, veio a presença pacificadora de Bezerra de Menezes, que presidiu a FEB de 1895 até a sua desencarnação em 1900. O que é FEB, senhor? A Federação Espírita Brasileira. Ele deu um grande contributo à harmonização do movimento que se iniciava debaixo de muitos atritos, de choque de ideias. E temos que citar o nosso Chico Xavier, que reencarnou em 1910 para a obra missionária da psicografia. E mais à frente, em 1927, o surgimento do grande tribuno Divaldo Pereira Franco. Qual que é a importância desses homens na formação do pensamento cristão, do pensamento religioso em nosso país? Basicamente, pela fundação das instituições e pelos instrumentos de divulgação. Por exemplo, nós falamos de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele não só fundou o Grupo Familiar do Espiritismo Cristão em 65, 4 anos depois, ele fundou o primeiro jornal espírita no país, o Eco de Além Túmulo, que seria mais tarde enriquecido pela presença de reformador com as atividades de Augusto Elias da Silva, lá no Rio de Janeiro, em 1883. E esse mesmo grupo, unido, um ano depois, fundou a Federação Espírita Brasileira, o que permitiu um avanço grandioso, célere, do movimento espírita em nosso país. Eu lembraria que mais recentemente nós tivemos o Pacto Áureo, a 5 de outubro de 1949, com a presença da liderança missionária do nosso Lins de Vasconcelos, que harmonizou os corações, permitindo que nós tivéssemos apenas um único órgão federativo, que naquela época eram 4 ou 5, disputando espaços de mando. E, no ano seguinte, a Caravana da Fraternidade, que durante 45 dias, esses missionários saíram do Rio Grande do Sul, num trabalho exaustivo, nas dificuldades típicas daquele período, o Francisco Spinelli, o Leopoldo Machado, com o Lins e outros mais, que percorreram o norte e o nordeste do país durante 45 dias, ajudando a construir legalmente os centros, a organizar as federações. E qual é o objetivo dos espíritos que coordenam os destinos do nosso país ao trazerem para cá o espiritismo, ao investirem tanto na formação do pensamento religioso no Brasil? O que é que eles querem com o futuro do Brasil? Exatamente fazer com que nós possamos estabelecer as bases, os pródromos, para que o Brasil possa deixar de ser apenas uma pátria convidada e se transformar verdadeiramente nesse coração do mundo, nessa pátria do Evangelho, a que se referiram tantos grandes homens do passado, a começar com von Humboldt, como eu citei na oportunidade anterior, que deixou claro que aqui estava o celeiro do mundo. E Emmanuel desdobra, não só o celeiro do ponto de vista material, mas, acima de tudo, o celeiro do ponto de vista espiritual. Muito bem. E o que é que está faltando para o nosso país, Carlos Augusto? Porque a gente vê tanta violência, tanta corrupção, a gente vê índices de agressividade e criminalidade atingirem patamares assim assustadores. O que é que falta? Esse processo. O Brasil vai se tornar o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E quando que é isso? O que é que está faltando? É evidente que nós não podemos estar cegos diante desses fatos, né? A corrupção, a violência, a agressividade estão aí diariamente invadindo as nossas casas pelos meios midiáticos. Agora, nós que cremos em Deus, na sua absoluta justiça, nós que cremos no Cristo, como o mestre dos mestres, o mais sábio de todos os sábios, que nos legou a beleza, a profundidade desse código divino que é o Evangelho, nós temos que nos enturmecer, encher, repletar de esperanças, porque nós estamos sabendo que há uma programação, inquestionavelmente. Milhões de espíritos estão reencarnando presentemente em nossa pátria para permitir que aqui então se lance os alicerces para a construção desse monumental edifício da fé renovada. E é assim, com a fé renovada, é que nós vamos estabelecer meios de tirar o mundo desse processo de expiação
em que se caracteriza por essas violências e por tanta corrupção, para o mundo de regeneração, onde nós vamos poder efetivamente dormir em nossas casas de janelas abertas, com portas sem fechadura, porque esses espíritos criminosos que aí estão, irmãos nossos em desvario, vão ser degradados daqui. E ficarão apenas aqueles que trazem na alma com sinceridade a vocação para o bem, sem necessariamente serem anjos ou santos, porque nós também não somos. Quer dizer, então, que este é o plano dos espíritos para o Brasil. E para o mundo, me parece. Né? Não tem dúvida. Nós dissemos na oportunidade anterior que soou para o Brasil, no relógio da eternidade, o seu momento. Falamos da Grécia como berço da filosofia, falamos do Império Romano, que dominou o mundo ocidental e grande parte do oriental durante séculos. Falamos de Portugal e Espanha, que dominou os mares, da Inglaterra, que nos deu a Revolução Industrial e tantos outros. Obviamente, agora, para esse trabalho, que possivelmente nos dias de hoje ninguém quer fazer, aqui no Brasil temos espíritos dispostos a essa grande tarefa, muito sacrificial, por sinal. Muito obrigado, Carlos Augusto. Muito obrigado a você que ficou conosco, acompanhando o nosso bate-papo. Da semana que vem, nós contamos com a sua presença. Boa semana a todos.